Pelos últimos 15 anos, Grey's Anatomy vem tirando o nosso fôlego. São tantos casais se apaixonando, tantos personagens saindo da série, morrendo e tanta tragédia que marca essa série que não tá escrito. Eu acho que é o hospital onde morrem mais médicos do que pacientes. Então hoje eu vou trazer para vocês as mortes mais trágicas da série. Eu vou começar falando de um cara que provavelmente você não vai nem se recordar do nome, mas foi um verdadeiro herói do hospital. Pois é, o Dylan Young foi um agente do esquadrão antibombas que salvou a vida de Meredith, mas acabou explodindo pelos ares. Dylan foi um verdadeiro herói ao salvar a vida de centenas de pessoas no hospital. Foi o primeiro episódio tenso da série e eu tenho certeza de que tirou o seu fôlego. Danny tinha sido paciente do Preston Burke por um longo tempo. Ele foi diagnosticado com cardiomiopatia viral, fazendo com que seu coração falhasse. Ele voltou ao hospital quando um transplante ficou disponível e foi aí que ele conheceu a Izzy Stevens. Logo no início, ele já ficou encantada por ela e já começou a flertar, só que nessa época ela estava meio de rolinho com o Alex. Infelizmente, essa primeira tentativa de transplante não deu certo e o Danny acabou piorando. Danny odiava ficar em hospitais, então tentaram colocar um dispositivo portátil nele, mas ele não se adaptou bem e precisou voltar a ser hospitalizado. Quando o coração ficou disponível para o Danny no Mercy West, ele foi preparado para a cirurgia. Só que antes da cirurgia, ele decidiu assinar uma ordem de não ressuscitação, dizendo que ele estava pronto para morrer caso aquela cirurgia não tivesse dado certo. Para ajudar no seu caso, a Izzy mentiu no telefone e disse que o Danny estava piorando. No entanto, quando pediram exames laboratoriais, ela percebeu que precisava fazer com que o coração do Danny realmente ficasse pior para poder enganá-los. Então, ela decidiu cortar o fio elevado. Danny tentou detê-la, mas ele cedeu quando ela começou a chorar e disse que nunca perdoaria por fazer com que ela o amasse se ele morresse. No momento que ela cortou o fio, ela achou que logo depois o Burke ia estar ali para ajudar ela no procedimento cirúrgico. Só que nessa hora o Burke levou um tiro, então ela cortou o fio e estava sem assistência nenhuma. Quando eles descobriram que o Burke tinha sido baleado, o George assumiu o controle e os internos então decidiram que teriam que obter os resultados dos testes. Nessa hora, o Danny acordou e pediu a Izzy em casamento antes de apagar. É lógico que a Bailey acabou descobrindo o que eles estavam fazendo, então aí ela assumiu o tratamento e depois consultou o Richard para descobrir o que eles deveriam fazer sobre o coração. Eles apresentaram o resultado do laboratório e tiveram o coração trazido para o transplante. Como o Burke foi baleado, a Erica Han que foi levada para realizar o transplante. Ela fez a operação dele e foi um sucesso. Porém, depois que ele estava lá no quarto, ele sentiu uma leve pontada no coração. Na verdade, ele desenvolveu um coágulo pós-cirúrgico e acabou morrendo. Quando a Izzy foi para o quarto dele para mostrar o seu vestido do baile, ela já encontrou ele sem vida. Nessa hora, já começa todo aquele chororô e o Alex precisa tirar ela às forças do lado do corpo do Danny. O primeiro interno do time médico que se deu mal foi o George O'Malley. George realmente era um médico excepcional e o Owen Hunt disse que ele tinha um talento natural para o trauma, já que ele ficava calmo em situações difíceis. O George, ele não estava se sentindo muito bem, pois no Seattle Grace parece que os profissionais não levavam ele muito a sério, pois sempre davam um trabalho sem muita importância. Ele resolveu se alistar para o exército para se tornar um médico em tempos de guerra. Quando estava indo para casa, ele se jogou na frente de um ônibus para salvar uma moça. Quando ele chegou no Seattle Grace ferido, seu rosto estava irreconhecível e eles não sabiam de que se tratava de um membro da equipe. Só depois que ele conseguiu desenhar o 007 na mão de Meredith que perceberam que aquele João Ninguém era o George O'Malley. Os fãs torceram até o último minuto para que não fosse verdade. Na verdade, eu torço até hoje que aquilo tenha sido um delírio do tumor da Izzy e que o George realmente tenha ido para a guerra para salvar um monte de vidas. Ela era uma residente que foi transferida para o Seattle Grace quando o hospital teve a fusão com o Mercy West.
na 6ª temporada. Ela morava com a April Kapner e não conseguiu muita empatia do público, pois ela era bem fresquinha, mas é impossível esquecer a sua aparição na série. Quando o atirador Gary Clark apareceu no hospital, já se instalou um clima de tensão, mas ninguém imaginava que ele seria tão frio e calculista, matando a Reed daquela maneira. Sem dúvidas, é uma das mortes mais trágicas da série. Nesse mesmo tiroteio, houve um outro residente que veio da mesma fusão do Mercy West, o Charles Percy. O personagem também não era muito querido pelos fãs, pois ele se aproveitou da boa vontade da Izzy para obter vantagens no hospital. A morte dele foi bem trágica, pois a Bailey ouviu Gary Clark atirando nele enquanto ela estava escondida embaixo da cama. O Charles acabou morrendo nos braços dela. Ele era apaixonado pela Reed e nem ficou sabendo que ela foi morta primeiro no tiroteio. Nesse mesmo tiroteio, a gente conhece a Mary Portman, paciente da Bailey. Mary vai ao hospital para passar por um procedimento cirúrgico simples, que é a remoção da bolsa de colostomia. O Charles é baleado no quarto de Mary e ela estava se fingindo de morta e a Bailey escondida debaixo da cama. Depois do tiroteio, no qual ela e a Bailey saem vivas, ela e o marido decidiram viajar. 6 meses depois, Mary decidiu voltar ao hospital para fazer a cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. Ela reencontrou a Bailey e as duas ficaram muito felizes por se verem novamente. A Bailey faz a cirurgia da remoção da bolsa e a cirurgia sai perfeitamente. No entanto, Mary não conseguiu acordar da anestesia. Bailey tentou explicar ao marido da paciente que, embora fosse raro, isso poderia acontecer. Quando seus órgãos começaram a falhar, Bill decidiu então desligar os aparelhos. A Bailey ficou tão apegada à paciente que decidiu acompanhar o trabalho da patologista na autópsia. Infelizmente, a causa do coma da Mary no pós-cirúrgico não foi encontrada e a Bailey teve que dizer para o marido dela que não tinha ideia do porquê a Mary não acordou após a cirurgia. Uma personagem que é amada por quase 100% do público e que realmente teve uma morte muito trágica é Alexei Gray. Tudo aconteceu quando ela foi nomeada como parte da equipe que ia para Boise para poder fazer a cirurgia de separação de gêmeos siameses. Nada disso aconteceu, pois o avião caiu na mata e Alexei ficou embaixo dos destroços. Como seus ferimentos são muito graves, ela acaba morrendo lá. E a equipe fica por volta de 1 semana esperando socorro. Enquanto isso, o corpo da Alexei se decompõe e ela acaba virando comida para os animais. Gente, eu não gosto nem de pensar, mas me dá uma dó quando eu lembro da cena onde o Mark olha para o saco preto dentro do avião de resgate e percebe que ali dentro tá os destroços da Alexei. Realmente é de partir o coração. Por falar em Mark, a morte dele também foi muito trágica, pois ele chegou a ser socorrido e ficou internado por um tempo no Seattle Grace, Mercy West. Ele ficou um tempo em coma e do nada ele acorda e fica super bem disposto e faz até brincadeiras com a Kelly quando ele mesmo percebe que ali poderia ter sido um surto. Um surto pode acontecer em pacientes terminais. Geralmente eles têm um surto final de energia e geralmente isso acontece para eles poderem se despedir dos seus entes queridos. Depois disso, eles acabam piorando e morrem. E foi exatamente isso que aconteceu com o Mark. Antes dele piorar, ele fez um documento que, se ficasse em coma por 30 dias, queria que os seus aparelhos fossem desligados. E a vontade dele foi feita. Harry Burton era um paciente do Seattle Grace e viu seu seguro acabar enquanto precisava ainda de tratamento. Então, ele decidiu pedir a namorada em casamento, o que não aconteceu. Na verdade, ele só queria casar com a moça porque o seguro-saúde dela era melhor do que o dele. Ted, incapaz de ver toda aquela situação, decidiu tentar ajudar ele. Então, ela foi lá falar com o Richard para ver se eles conseguiriam custear um pouco do tratamento dele. O Richard não conseguiu fazer muita coisa, então a Ted decide pedir ele em casamento, porque ela tem um seguro-saúde muito melhor do que o dele. No começo, ele recusa, mas logo depois ele muda de ideia. O casamento era somente para ele se beneficiar do seguro-saúde dela, mas por fim, os dois acabam se apaixonando e realmente consumando esse casamento de verdade.
Depois do Henry observar várias cirurgias em que a Ted fazia, ele começou a se apaixonar por medicina e chegou a falar para ela que tinha muita vontade de fazer medicina. No começo, ela não gostou da ideia, porque ia ter que ficar de 5 a 10 anos com um marido sendo estudante, o que não é nada fácil. Quando eles chegaram em casa, o Henry começou a tossir sangue e ela teve que levar ele direto para o hospital. Ele fez uma tomografia que revelou um tumor perto do coração, causando hemorragia nos pulmões e na traqueia. Richard estava planejando fazer a cirurgia de peito aberto, mas a Ted queria que a cirurgia fosse feita através de um broncoscópio. O Richard nunca tinha feito essa cirurgia e disse para Ted que não ia arriscar com o primeiro paciente sendo o marido dela. Então a Ted decide que queria que quem fizesse a cirurgia fosse a Cristina, porque era a única que ia fazer tão bem quanto ela. O problema é que a Cristina não podia saber que estaria operando o marido da sua mentora, porque isso é uma responsabilidade muito grande e a chance dela errar seria muito maior. Então, a Bailey, o Richard, a Ted e o Owen decidiram que não ia revelar o nome do paciente para Cristina. Eles iam somente dar o histórico do paciente verbalmente. Bom, a gente sabe que a Cristina Yang, ela não é muito apegada aos pacientes, o que para ela só importa mesmo fazer o procedimento cirúrgico. Eles acharam que isso ia dar certo. O que eles não esperavam é que o Henry ia morrer no meio da cirurgia. Depois da sua morte, então eles avisaram a Cristina que se tratava do marido da Ted. O pior de tudo é que eles decidiram contar para Ted que o marido dela tinha morrido só depois dela terminar uma cirurgia. Ela não conseguia aceitar a morte do marido e fazia a Yang repetir o procedimento cirúrgico várias e várias vezes. Nessa época eu fiquei com bastante dó da Yang porque ela sofreu demais. Depois de ser diagnosticada com Alzheimer, o Richard finalmente começa a cuidar melhor da sua esposa. Mas, à medida que a doença vai avançando, o Richard decide que é melhor interná-la numa casa de repouso com pacientes que têm a mesma doença. Porém, no dia do casamento da Bailey, ele foi buscar ela de limusine e receberam a notícia de que a Adele tinha acabado de chegar no pronto-socorro do hospital. Nessa hora, a Bailey manda o motorista dar meia volta e voltar para o Seattle Grace. Chegando lá, a Bailey já vai fazendo os primeiros atendimentos na Adele, já que o Richard não pode cuidar dela, pois é marido e membro da família, a gente sabe que não pode cuidar. A Bailey adiou um pouco o seu casamento, fazendo com que a Meredith precisasse voltar para o hospital para assumir esse atendimento e a Bailey seguir normal com o casamento dela. No entanto, a Bailey não queria deixar a Adele e fez questão de fazer a cirurgia com a Mer. Chegou um determinado momento da cirurgia que elas ficaram sem opções. O Richard estava observando a cirurgia da galeria e conseguiu dar uma ideia para elas, fazendo com que a cirurgia fosse um sucesso. Depois da cirurgia, a Adele acordou, o Richard ficou com ela e a Mary e a Bailey voltaram para o casamento. Na hora em que o Richard chega no casamento, a Mary já percebe que tem alguma coisa errada com ele já está com um semblante bem triste e ela pergunta para ele o que aconteceu e ele informa que a Adele tinha morrido, que a cirurgia tinha sido demais para o coração dela. Quem se lembra da ratinha? Pois é, a Heather Brooks também teve uma morte bem trágica em Grey's Anatomy. No dia da tempestade em que a Mer dá luz ao Bailey, a Heather foi designada a procurar o Richard. O Richard, ele tinha ido na manutenção porque tinha dado um problema no gerador e o hospital ficou sem luz por um tempo. E enfim, ele foi ver se ele conseguia resolver esse problema lá com o pessoal da manutenção. Na verdade, quem era para estar procurando o Richard era o Shane e não a Heather. Mas quando os dois se encontraram, o Shane disse que o Shepard tinha mandado ela para procurar o Weber, o que foi mentira. Mas ela, muito inocente, acreditou nele e, infelizmente, quando ela encontra o Richard caído lá no porão, ela pisa numa poça d'água e acaba sendo eletrocutada. O Weber também foi eletrocutado. Os dois, então, foram atendidos. O Weber, apesar da gravidade dos ferimentos, ele consegue se salvar e, apesar de todos os esforços, a Heather Brooks acaba morrendo. É lógico, o Shane sentiu muita culpa e realmente ele foi muito egoísta. Quem
lembra do Dr. Thomas, o senhor que fez a entrevista oral da prova do Conselho de Medicina da Ying na 8ª temporada. Depois do acidente do avião, a Ying sai praticamente fugida de Seattle e vai trabalhar em um hospital em Minnesota. Chegando lá, ela encontra o senhor com quem ela fez a prova do Conselho de Medicina trabalhando no hospital. Depois de um tempo, eles acabam fazendo uma amizade. Mas, em uma cirurgia em que estão fazendo juntos, ele tem um infarto fulminante e morre ali mesmo, fazendo com que a Ying termine a cirurgia naquela agonia. Depois da morte do Dr. Thomas, a Ying volta para Seattle. Derek recebeu uma proposta do presidente Obama para fazer uma pesquisa de Alzheimer em Washington, D.C. Para isso, ele e toda sua família precisavam se mudar para lá. É lógico que a Meredith não concordou e eles acabaram discutindo. Porém, o Derek foi para Washington do mesmo jeito, deixando a Mary e as crianças em Seattle. Enquanto ele está lá, ele acaba dando um beijo em uma outra interna que estava fazendo uma pesquisa com ele. Ele se arrepende e volta para Seattle e propõe que dê continuidade na pesquisa de lá, porém precisava ir para Washington mais uma vez para resolver umas pendências. Nessa viagem, ele decide pegar um atalho para chegar mais rápido, mas é uma estrada mais cheia de curvas e no meio da estrada ele vê um acidente e para ajudar. Então, ele consegue ajudar as vítimas e quando ele volta para o seu carro e checa o seu celular, o seu carro é atingido por um caminhão. Derek então é resgatado e encontra com a menina que ele ajudou no acidente lá no hospital. Infelizmente, o hospital que ele foi levado não era preparado para receber trauma e não souberam fazer um bom atendimento. Derek teve um sangramento cerebral que seria facilmente detectado por uma tomografia, o que não foi feita. Quando o hospital foi fazer a cirurgia nele, já era tarde demais. Os danos não conseguiram ser revertidos, levando Derek a uma morte cerebral. Meredith então foi chamada e após olhar o prontuário dele, decidiu que era melhor desligar os aparelhos. E foi o que ela fez. Ela se despediu sozinha do Derek. Essas foram as mortes mais trágicas da série. Você achou que eu esqueci de alguma? Então já comenta aqui embaixo. Quem sabe eu volto para fazer uma parte 2. Até porque Grey's Anatomy tem tragédia para dar e vender. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!